Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Como vocês passaram o final de semana? Descansaram bastante? Aproveitaram esse domingo com solzinho? Brincaram? Fizeram atividades? E aí, me contem como foi o final de semana de vocês? O meu foi maravilhoso, descansei, tô aqui, ó, pronta e plena para mais uma semana que nós estamos começando. Gente, última semana do mês de outubro, misericórdia, que semana que vem já é novembro, socorro! Mas enfim, galerinha, vamos essa semana começar com a nossa apostila do quarto bimestre, né? Nossa última apostila desse ano. Então, quem ainda não pegou, pede pra mamãe e pro papai dar uma passadinha lá na escola. Ainda tem alguns materiais lá, porque agora a gente vai começar com as atividades nessa nova apostila, ok? Segunda-feira, dia de aula de História! Olha só! E nós vamos dar continuidade no conteúdo que nós estávamos vendo lá no nosso livro 3, que era o quê? A treta do ouro, né? Toda aquela encrenca que rolou lá quando esse povo descobriu o que era o tal do ouro e que o tal do ouro saía das minas. Bem, em algum momento das nossas aulas anteriores, nós conversamos a respeito de um pessoal que se deslocou, né, de várias regiões, lá para a região de Minas, para trabalhar justamente com essa extração, né, para tentar tirar um proveito ali da situação e ir atrás de uma condição de vida melhor. Porém, a gente viu que as coisas começaram a ficar meio difíceis, né, na aula anterior, que a coroa portuguesa começou a cobrar uns juros ali e não ficou muito legal, até o povo começou a brigar, a gente teve uma guerra que quase aconteceu, mas não aconteceu uma guerra não, né, uma revolução, mas não aconteceu porque nós tivemos aí um dedo duro, né, que foi lá e dedurou tudo e acabou com tudo, e depois daí outras coisas começaram a acontecer. Então as pessoas começaram, né, a se adaptar com as condições que eram oferecidas ali naquele lugar, já que a coroa portuguesa não estava nada maleável, né? Eles estavam sendo ali firmes e fortes. E nós vimos também que além dessas pessoas que iam para trabalhar nos minérios, nas minas, tinham também algumas pessoas que tinham outros dons, né? Iam para outras, me fugiu a palavra? Outras áreas, né? Então tinha também algumas pessoas que tinham algumas plantações, algumas pessoas que trabalhavam com artesanato, né? E daí vocês podem estar perguntando assim: nossa, prof, mas todo mundo que ia pra lá queria trabalhar com ouro, e comida, e roupa, e ferramenta. Quem é que fazia isso? Quem que trabalhava com isso? Porque todo mundo precisa disso. E é isso que a gente vai ver hoje. Quem eram essas outras pessoas e como que todo esse povo que estava lá no meio dessa muvuca sobrevivia com essas outras situações, questão de alimentação, de vestimentas, de material, e se o negócio era fácil ou se não era. Acompanhem aí comigo. Existia uma pequena produção agrícola e pecuária nas vilas e nos povoados próximos às minas para atender o consumo local. Produziam milho, mandioca, feijão, porcos e galinhas. Contudo, essa pequena produção não era o suficiente para a população e era bem comum a falta de alimentos. Por isso, ao longo do tempo, foi desenvolvido um sistema de abastecimento para suprir as necessidades locais. Por meio de uma rede de transportes, o comércio entre Minas Gerais e outras capitanias do Brasil ganhou força, levando os mais diversos produtos a serem comercializados nas áreas de exploração de ouro. Interessante, né? Então nós vimos aí que tinha sim alimento, porém às vezes faltava, né? Tinham algumas pequenas lavouras nessas regiões,
né, lá de Minas, porém como o número de pessoas era muito grande, às vezes acabava faltando, e aí surgiu essa proposta, né, de adquirir alimento de outro lugar. Esses alimentos vinham de regiões vizinhas, né, e até de outras capitanias. Então eles recebiam, né, compravam alimentos do Rio de Janeiro, da Bahia e de São Paulo, por exemplo. E como é que esses alimentos chegavam lá, né? Afinal, naquela época não tinha nada de transporte e essas coisas. Esses alimentos eram levados de uma região para outra através de animais, né? Levado nas costas dos animais. E esses principais animais, né, que faziam essas viagens mais longas eram os burros e as mulas. Então eles colocavam esses sacos, né, de alimentos nas costas, né, no lombo desses animais e levavam até a região de Minas, né? Além de toda essa produção de alimento, né, que tinha lá, bem escassa na maioria das vezes, a população, né, que se concentrava ali na região de Minas, eles consumiam muito a carne de gado e o leite. Professora, mas se eles não tinham nem lavoura para cultivar esses alimentos que eles precisavam, aonde é que eles criavam todo esse gado? Vamos descobrir? Estudamos que os indígenas das missões jesuíticas trabalhavam na lavoura e cuidavam de gado. Na região sul do Brasil, após os ataques dos bandeirantes às missões jesuíticas do século XVII, muitos rebanhos de gado ficaram soltos nos pastos. Como a vegetação da região era excelente para a pastagem, o gado espalhado começou a se reproduzir em grande quantidade e atraiu fazendeiros. Haviam grandes rebanhos formados por bois, vacas, jumentos, mulas e cavalos, que eram usados em diversas funções, entre elas o transporte de cargas. Então agora a gente já sabe de onde vinha essa carne e esse leite, né? As criações de gado eram feitas lá mesmo, né? Eram meio que solto, e quando eles precisavam dessa carne, né, desses animais, desse leite, eles levavam esses animais para as áreas que tinham fazendas, né? Muitas delas se desenvolveram justamente pelo aumento das criações da região e faziam ali o abate desses animais e a coleta do leite para distribuição. A partir disso, muito comércio começou a surgir nessa região e as coisas começaram a melhorar. Mas isso a gente vai ver lá na próxima aula e nas próximas aulas. E antes disso, a gente vai ver ainda alguns acontecimentos que não foram tão legais, ok? Galerinha, hoje nós ficamos por aqui. Então, na página 138 da apostila de história de vocês, lá no início do nosso capítulo, nós temos um textinho, né, que fala sobre o que era consumido por esse pessoal das regiões das Minas. E na página 139 nós temos algumas atividades. Na página 140 nós temos um textinho sobre essa criação de boi, né? A criação do gado nessas regiões, como era feito. Teve uma encrenquinha aí com a coroa portuguesa, eles queriam proibir essas criações, porém depois deu tudo certo. E também temos algumas questões na página 141 para vocês responderem. Questões super simples de todo esse conteúdo que eu expliquei para vocês e também sobre o textinho que tem ali, caso vocês não tenham entendido. Precisando da prof, chama. A prof vai explicar para vocês as atividades, explica o conteúdo de novo, tá bom? Podem ficar tranquilos. Galerinha, um beijão pra vocês, até amanhã e vamos pra nossa aula de educação física?